uma dificuldade muito grande para compreender o processo político. E o processo político brasileiro, ele de fato tem uma complexidade bastante razoável, o que faz com que as pessoas acabem se afastando e dizendo: eu não gosto de política. O presente projeto do vereador Neto quer criar um processo de educação política na infância. E eu acho, senhor presidente, que isso é muito importante. Porque, veja, nós muitas vezes estabelecemos a relação com a política apenas a questão do dar e receber. E ela fica apenas nesse procedimento, e o que uma parcela muito grande da sociedade enxerga nos políticos, quando vai debater política, é apenas corrupção. Quando, na verdade, senhor presidente, deveria enxergar na política a chave para a libertação de um povo. É através da política, senhor presidente, que se estabelece o preço da passagem do ônibus. Se vai ter ou não prioridade no processo educativo. Se o processo de saúde vai ser transparente no sentido da sua publicidade, em tudo aquilo que se refere à saúde. Se a segurança pública vai estabelecer com o seu povo uma relação de direitos humanos ou de repressão. Senhor presidente, a política, ela é vivenciada por essa sociedade em todos os dias de sua vida, na mais simples das ações, a mais complexa das decisões. É na política que se estabelece a relação com a sociedade, e essa relação deve passar necessariamente pelo processo educativo. Eu, senhor presidente, tenho ido em algumas escolas, particularmente escolas particulares, para poder falar um pouco sobre a questão de como funciona a sociedade, através do modelo político. Nós temos, senhor presidente, 3 esferas de poder, com 3 poderes distintos, que estão também inseridos nas 3 esferas de poder. Nós temos o Poder Executivo de primeira instância, os fóruns, nós temos os tribunais de justiça e nós temos os superiores tribunais de justiça. Nós temos os legislativos municipais, que são as câmaras, as assembleias legislativas e as câmaras dos deputados. E na Câmara dos Deputados temos a Câmara Alta, que é o Senado. E temos o Poder Executivo municipal, estadual e federal. Senhor presidente, compreender esse processo é compreender como funciona essa sociedade. E estabelecer essa relação, vereador Neto, educativa para as crianças, significa que nós vamos ter cidadãos e cidadãs amanhã que têm pleno conhecimento de como funciona o seu processo de inclusão no meio dessa sociedade. E isso, senhor presidente, é uma coisa que para a maioria do nosso povo atualmente é complexo. A maioria absoluta das pessoas não consegue lembrar, por exemplo, o nome do candidato a deputado estadual que votou na última eleição. Não consegue lembrar o nome do candidato a deputado federal, quando muito lembra do prefeito, do governador e, no caso, da presidente ou do presidente da República. Senhor presidente, estabelecer um projeto onde possa ser inserido a educação política administrativa é muito importante. Nós vivemos um momento, senhor presidente, muito ruim na vida política, não apenas por causa do debate limitado que se fala da política, mas vivemos um processo político complicado porque estão dizendo por aí que os partidos não são importantes, que importantes são os indivíduos. Quando, na verdade, o que deveria ser prioridade são os partidos políticos que organizam a vida partidária dessa sociedade. É por isso que a reforma política é tão importante no nosso país. Primeiro, para torná-la menos complexa. Porque, por exemplo, como é que uma pessoa consegue compreender que um sujeito teve 2.000 votos para vereador, o outro teve 1.000, e o que teve 1.000 foi eleito e o que teve 2.000 não? É por causa do coeficiente partidário. E se estabelece a partir dessa relação uma dificuldade grande, porque as pessoas não conseguem saber o que é coeficiente partidário. Por que que um partido precisa atingir um determinado número mínimo de votos para que o mais votado dentro desse partido seja eleito? As pessoas precisam compreender esse processo, porque talvez, inclusive, assim, melhore a sua qualidade de voto. Senhor presidente, nós precisamos fazer educação política. E não adianta muito a gente tentar fazer do meio para o fim. Porque do meio para o fim, senhor presidente, muitas vezes vai a dentadura, a rapadura, a cesta básica e os R$50 no dia da eleição. Nós precisamos fazer o processo anterior, que é o processo onde nós ensinemos desde o pequeno, desde o momento inicial da sua vida, de cidadania que se dá na escola, que é o primeiro convívio social que a criança tem, o que significa o processo político. Por isso é tão importante que as escolas tenham grêmios estudantis, para começar a exercitar esse processo da escolha.
favorável a esse projeto, acho que ele cria uma cidadania e que ele não seja usado para manipular, mas sim